Elane Crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um casaquinho de bebê em ponto zigue-zague. Você vai precisar de sobras de fios especiais para bebê, todos na mesma espessura, com agulha Clover 2,25 milímetros. Nós vamos iniciar o nosso casaquinho fazendo para a base da pala 82 correntes, usando um fio colorido. Sempre assim. Feito 82 correntes, 3 correntes para subir, laço agulha, na quarta corrente, um ponto alto. Laço agulha, na próxima, um ponto alto, laço, na próxima, repetindo. Para cada corrente de base, um ponto alto. Ao final teremos um total de 83 pontos, contando com as 3 correntes iniciais. Chegamos ao final, vamos passar para o fio branco desse jeito, virar a peça segurando as 2 pontas. Viro. Agora nós vamos pegar apenas o fio de trás do ponto, introduzindo a agulha somente nele. Laço o fio branco e faço um ponto baixo prendendo. 1, 2 correntes, laço a agulha. Somente a alça de trás do ponto, você vai pular um e no próximo introduz a agulha, um ponto alto. Vamos deixar as pontas, laço a agulha. No ponto à frente, pegando a alcinha de trás, 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos. Laço agulha no ponto à frente, pegando apenas a alça de trás sempre. Um ponto, laço agulha, pule um ponto da base, no próximo, um ponto alto. Laço agulha no próximo, um ponto, no mesmo lugar, o segundo, no mesmo lugar, o terceiro. Laço agulha no ponto seguinte, um ponto, laço, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto. Observem que vão ficando os grupinhos com 3 pontos, separados por 2 pontos, pulando um de base. Laço agulha no ponto à frente, repetindo, um no mesmo lugar, segundo, no mesmo lugar, o terceiro. Laço no próximo, um ponto, laço, pulo um de base, no próximo, repetindo. Agora nós vamos continuar assim até o final. Chegamos ao final, nós temos aqui 3 pontos, 1, 2, 3. Então vamos laçar a agulha. No ponto à frente do grupinho de 3, um ponto alto. Laço a agulha, pulo um ponto, introduzo a agulha na terceira corrente do último ponto e faça um ponto alto. Nós iniciamos com 2 pontos e também terminamos com 2. Ficamos com um total de 20 grupinhos com 3 pontos. Observem, vamos passar para um fio colorido de novo, puxo por dentro, e viro a peça. Agora, pegando a alcinha de trás deste primeiro ponto que nós fizemos, vamos fazer um ponto baixo, prendendo, 1, 2 correntes, laço agulha. Nós vamos pular um pontinho e no próximo, faça um ponto alto. Laço agulha,
Observem que agora você vai estar no ponto central do grupinho com 3 pontos. Então, neste ponto, você vai fazer 1 no mesmo lugar, 2, 3, 4, 5 pontos, todos no mesmo espaço. Laço agulha no ponto à frente, um ponto alto, laço agulha. Observem que nós temos agora 1, 2, que são os 2 pontos que nós fizemos. Nós vamos pular eles, pule 1, 2 e no terceiro ponto introduz a agulha, um ponto alto. Laço agulha no ponto central novamente, ó. Você vai repetir aqui no mesmo lugar os 5 pontos. 3, 4, 5 pontos, todos no mesmo lugar. Depois de fazer os 5 pontos, laço agulha e no ponto à frente, ó, sempre pegando a alça de trás de cada ponto, um ponto alto, laço agulha, pulo 1, 2 e no terceiro, ó, pegando a alça de trás, um ponto alto, laço no ponto à frente, repetindo o grupo com 5 pontos. Nós vamos trabalhar desta maneira até o final, sempre assim, sem esquecer de fazer os 5 pontos no mesmo ponto de base. Chegamos ao final, laço agulha, no primeiro ponto, um ponto alto, laço agulha, pulo um ponto e no último ponto, ó, o segundo ponto alto. Agora nós vamos voltar novamente para o fio branco, passo por dentro e viro a peça. Pegando o fiozinho de trás do primeiro ponto, envolvendo as pontinhas, faça um ponto baixo, 1, 2 correntes. Laço agulha, vamos pular um ponto, ó, vamos pular esse ponto e no próximo, pegando o fio de trás, um ponto alto. Laço agulha, no próximo, um ponto alto. Laço agulha no ponto central, um ponto no mesmo lugar, o segundo, no mesmo lugar, o terceiro ponto. Laço agulha no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, o segundo ponto. Observem o detalhe, na carreira colorida nós temos 5 pontos no ponto central. No branco sempre nós vamos ter 3 pontos. Então o aumento será feito apenas na parte da carreira colorida. Laço agulha, nós tínhamos, ó, 3 pontos, fizemos 2, vamos pular 1, 2 e no próximo, um ponto, no próximo, o segundo. Laço e no ponto central, 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 pontos. Laço agulha, no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Laço aí, pulo 1, 2 e no próximo nós vamos repetir. 1, no próximo 2. No ponto central, 1, 2, 3 pontos. Ponto à frente, um ponto, no próximo, o segundo. Laço, pulo 1, 2 e volto a repetir. Nós vamos fazer isto até o final. Chegamos ao final, trabalhamos os 3 pontos. Laço agulha no ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto, laço. Vamos pular um ponto e no último pontinho, um ponto alto. Corto o branco e passo para outra cor. Passando para a cor novamente, ó. Vamos virar, pegando a alcinha de trás do primeiro ponto.
um ponto baixo, 2 correntes. Laço agulha, vamos pular um ponto e no próximo, um ponto alto, laço agulha, no próximo, um ponto alto, laço agulha no ponto central, ó, pontinho central do grupinho, introduz agulha, um ponto no mesmo lugar, segundo no mesmo lugar, terceiro, o quarto e o quinto ponto, todos no mesmo ponto de base. Observem que saímos do branco, na carreira colorida nós fazemos o aumento com 5 pontos no mesmo ponto de base. Laço agulha, pegando a alcinha de trás do ponto à frente, um ponto alto e no próximo um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, no terceiro, um ponto, no próximo, um ponto. E no ponto central, repetindo os 5 pontos no mesmo ponto de base. 3, 4, 5. No ponto à frente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Pulo 1, 2, no ponto seguinte, repetindo de novo. Um ponto, no próximo, o segundo, e no próximo, os 5 pontos. Vamos trabalhar até o final da carreira desta maneira. Chegamos ao final, no ponto à frente, um ponto alto, no próximo, o segundo. Laço, pulo um ponto e no último pontinho, um ponto alto. Vamos cortar o fio colorido e novamente passar para o fio branco. Passo por dentro da laçada, viro. Pegando a alcinha de trás do ponto, faço um ponto baixo prendendo 1, 2 correntes, laço agulha. No ponto, pulando o ponto à frente, no próximo, um ponto alto, no próximo, outro ponto. No ponto seguinte, outro ponto. Observe que agora nós temos 4 pontos no início. Laço agulha no ponto central, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. Laço, primeiro ponto no mesmo lugar, o segundo no mesmo lugar, o terceiro ponto alto. Laço agulha, ó, no ponto à frente, um ponto alto. Laço no próximo, o segundo ponto e no próximo, o terceiro ponto. Observem que agora nós já temos 3 pontos. Anteriormente nós tivemos apenas 2, ó, na carreira de branco. O aumento na carreira colorido e agora ficamos com 3 pontos. Laço agulha, pulo 1, 2 e no próximo, 1, no próximo, 2 e no próximo, 3 pontos. Laço no ponto central, 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar sempre desta maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Para casaquinhos menores, 8 carreiras no total, maiores, 10 carreiras no total. Você vai continuar trabalhando sempre desta maneira. Em todas as carreiras coloridas, você vai fazer com os aumentos. Então, sempre na carreira de branco, você vai perceber o aumento que foi feito na carreira colorida. Trabalhamos aqui a pala do nosso casaquinho, eu fiz um total de 10 carreiras, observem como fica. Agora nós vamos separar frente, mangas e as costas.
Para iniciar, você vai contar primeiro bico, segundo e terceiro. Aqui, onde se inicia o quarto bico, você vai introduzir a agulha e puxar um fio de cor diferente, prendendo o mesmo, para fazer a divisão. Então, nós temos aqui uma das frentes. Para a manguinha, nós vamos contar 1, 2, 3, 4 bicos. Introduz a agulha onde se inicia o quinto bico e vamos puxar o fio que nós prendemos lá no início. E aqui nós vamos passar por dentro e vamos fechar o mesmo, só para se manter no lugar. A partir deste ponto que delimitamos, ó, nós vamos contar 6 bicos para as costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicos. Introduz a agulha onde inicia o sétimo e vamos prender aqui o fio, desse jeito. Agora nós vamos contar de novo 1, 2, 3, 4 bicos e vamos puxar a linha através deste espaço e prender novamente, ficando aqui com a outra manguinha separada, e sobram para a outra frente os 3 bicos, igual temos lá no início da divisão. Temos aqui a nossa pala dividida. Agora nós vamos trabalhar apenas na parte do corpinho da peça. Detalhe, nós vamos considerar o lado direito do nosso casaquinho a primeira carreira. Ela deve sempre ficar para o direito da peça. Então, ela estando no direito da peça, nós temos o direito do nosso casaquinho. Sendo a carreira em branco, ela vai ficar com relevo, enquanto as coloridas vão ficar com o relevo para trás, desse jeito. O avesso é este, o colorido está em relevo e aqui o relevo é em branco. Detalhe também para a nossa peça: essa primeira parte da carreira, antes de chegar no pontinho do aumento, nós temos sempre um ponto a mais que a parte de dentro, entre os aumentos. Então, aqui nós temos, por exemplo, 4 pontos, aqui nós vamos ter apenas 3 pontos entre o aumento, que é o pontinho que a gente coloca dentro de um único ponto, e o espaço, onde fazemos a diminuição. Já passei o fio e vamos iniciar a carreira do corpo da peça da mesma maneira que iniciamos as outras. Pulo um pontinho, no próximo pegando o fio por trás, apenas a alcinha. Nós vamos trabalhar até chegar ao ponto do aumento. Normal, ponto sobre ponto. Aqui no pontinho central, nós vamos fazer os 5 pontos. Nós vamos trabalhar assim, mantendo a sequência até chegar ao último grupo da frente, que é o terceiro, para a gente iniciar passando por baixo da cava. Trabalhamos os 3 bicos inteiros, ó, e agora nós vamos passar para o outro lado, pulando a manguinha. Observem o detalhe, nós temos aqui o último ponto, que não será trabalhado, laço, agulha, e do grupo à frente, ó, nós vamos pular o primeiro dele e iniciar pegando a alça do segundo, e continuar trabalhando normal. Apenas não vamos fazer sobre as manguinhas, nós vamos trabalhar a carreira normal, igual nós fizemos na pala, sem alterações, o restante, até chegar a outra cava. Ó, 5 pontos. Observem como fica embaixo da cava. Agora nós podemos tirar a linha, ela vai ficar assim. Observem como ficou a abertura da cava depois de tirar a linha de delimitação.
Você vai fazer a mesma coisa para a outra manguinha, da mesma maneira que fizemos aqui, e trabalhar até o final da carreira. Trabalhamos aqui a primeira carreira, abaixo da cava. Nós vamos continuar fazendo normal, mantendo os aumentos, até você ficar com um total de 12 carreiras. Você pode seguir a ordem da pala, igual eu iniciei com um salmão. Fui para o rosa, o azul, o salmão mais claro, o amarelinho. Então vamos seguir esta ordem, ou a sua que você estiver fazendo o seu casaquinho. Detalhes: para iniciar a manguinha, nós vamos usar a mesma cor que você iniciou o corpo. Então, mantendo a mesma cor da manga e do corpo, a sequência de cores é a mesma. Para iniciar, observem, ó, primeiro bico. Então, você vai pular o primeiro ponto e no fio de trás do segundo nós vamos puxar a linha. E vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Laço agulha. No próximo ponto, trabalhe normal. No próximo, nós vamos fazer normal, ponto sobre ponto, até chegar ao pontinho central. Ó, ponto central. Aqui nós vamos fazer os 5 pontos. Normal, a manga é trabalhada aberta, então nós vamos fazer as carreiras abertas, sem fechar. 5 pontos. E no próximo, continuo. Um ponto, no próximo, repetindo. No próximo. No próximo. No próximo. Laço, vamos pular um ponto deste lado e o primeiro do outro. E no ponto à frente, continuo. Vamos fazer normal sobre os 4 bicos da manguinha que nós temos. Chegamos ao final, trabalhamos aqui após o aumento os 5 pontos. Então, vamos passar por dentro e vamos virar a nossa peça com a cor branca, do mesmo jeito que fizemos o casaquinho sobre o primeiro ponto. Um ponto, 1, 2 correntes, laço agulha. Agora nós vamos pular o primeiro pontinho e no próximo um ponto, no próximo repetindo. Isso aqui é feito igual à frente do nosso casaco. Sempre que você for iniciar e finalizar, vai ter que pular um pontinho aqui, para que ela se mantenha essa parte reta. Agora, vamos fazer até chegarmos ao pontinho central, que é este. E aqui faça 1, 2, 3. E vamos seguir com a carreira normal. Então, nós vamos fazer isto, um total de 10 carreiras para a manguinha. Sempre assim também, fazendo o aumento no colorido e mantendo a carreira branca normal, sem os aumentos. Igual nós fizemos no início da pala. Observando que na colorida nós temos 5 pontos, que temos o aumento um de um lado e um do outro. E os 3 pontos no branco, onde não temos o aumento. Mantemos os pontos normais. Pulo 1, 2 e no terceiro continuo trabalhando normalmente. Nós vamos fazer as 2 manguinhas com 10 carreiras, contando a partir desta, e 12 carreiras para o corpo, contando também a partir desta, que nós fizemos, passando por baixo da cava. Somente ao final é que fecharemos a manga com pontinhos à mão. Trabalhamos o casaquinho. No corpinho do meu eu fiz também apenas 10 carreiras. As manguinhas com 10 carreiras, observem como ficou. A manga é trabalhada aberta. Agora nós vamos fechar a manguinha com a agulha de tapeceiro e o mesmo fio que você usou, no caso aqui o branco. Observem, finalizei a última carreira, já deixei um pedaço de fio para a costura.
Nós vamos unir as duas partes, fazendo o fechamento da manguinha no avesso, até você chegar aqui, ó, fechando também esta parte de baixo do bracinho. Nós vamos iniciar a costura delicadamente, pegando apenas um fiozinho da peça de um lado, ó, e do outro. Costura simples, usando o fio branco, que é o fio principal da nossa peça, ou que você usou, pegando um fiozinho bem delicado. Não precisa pegar, envolver o ponto inteiro não. De carreira a carreira, para ele não ficar torto ao final. É bem fácil de ser feito e costurado também. A manga costurada, observem, trabalhamos o fechamento, passando até o último espaço da manga, fizemos a costura até embaixo do bracinho, fica fechadinho. Agora, usando a mesma linha branca que nós fizemos no nosso casaquinho, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos apenas na frente, de um lado e do outro. E para toda a pecinha, nós vamos usar a linha Suzy com agulha 1,25 milímetros. Esse fio ele é 100% viscose, você pode usar no acabamento de todas as peças de bebê. Nas frentes, nós vamos passar a agulha dentro do espaço do primeiro ponto, envolvendo ele desse jeito. Puxar o fio, fazer uma corrente dentro do mesmo lugar, um ponto baixo, no mesmo lugar, o segundo ponto. Vamos lá para frente, para outra carreira, ó, envolvendo o ponto da mesma forma. Um ponto baixo, 2. Para a próxima carreira, um ponto baixo, 2. Na próxima, um ponto baixo, 2. Nós vamos fazer isso em toda a frente, de um lado e do outro, mesma coisa. Somente na frente da peça, que é para fazer o acabamento deste final de carreira que a gente tem. Deixar bem bonitinho e formar a base para o fio Suzy. Esse acabamento a gente faz com a cor principal. Nesse caso, do meu casaquinho, o fio branco. Se o seu fosse outra cor, você iria usar ele. Para cada ponto, ó, 2 pontos baixos. No mesmo lugar que nós iniciamos fazendo o caseado em pontos baixos, nós vamos iniciar com o fio Suzy. Pegando o primeiro pontinho, nós vamos puxar a linha através dele. Fio puxado, faça uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. Puxa um pouco, ó, puxo formando uma laçada desse jeito. Laço, passo por dentro. Pego a alcinha de trás do ponto, puxo o fio, laço e passo por dentro. Meio ponto segredo. Você vai pular um e no segundo ponto baixo prender também com um ponto baixo. Puxo a laçada, laço, passo por dentro, pego o fiozinho de trás, laço, laço, passo por dentro. Pulo um ponto baixo, no próximo prendo também com ponto baixo. Sempre desse jeito. Nós vamos fazer a volta inteira da peça, inclusive nos punhos do nosso casaquinho. Sempre assim, pulo um ponto no próximo. Passando pela golinha, na parte inferior. Esse fio fica muito bonito. Chegando ao final, você vai introduzir a agulha no mesmo lugar que iniciou e fazer aqui um ponto baixíssimo. Laço, já cortei o meu fio, já passo por dentro. O único detalhe deste fio é que nós temos que fazer um arremate bem feito. Então, vou passar para o pontinho da frente e entre os pontos, ó,
Passando entre os pontos mesmo, a gente vai amarrar um pontinho ao outro. A pontinha da linha a outra, que nós deixamos aqui no início. Fazendo um nozinho mesmo, para ela não se soltar quando estiver usando no bebê. Aperte bem e esconda bem a ponta, corte rente. Você pode usar o fogo para queimar a pontinha, para ela não desfiar. Com cuidado para não queimar a peça. Esconda bem as pontinhas e queime. Passe a fitinha branca na pala ou coloque um botãozinho para fechar entre os pontos.